Pessoal, a cada dia levanta-se aí mais e mais pessoas que não são sequer do espectro da direita, mas são pessoas da esquerda, falando em perseguição do judiciário a opositores no Brasil. Mais cedo e ontem eu coloquei 2 vídeos do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que é do PDT, e até já esteve do lado de Lula muitas vezes, mas ele bate em cima de que há uma perseguição política aqui no Brasil. Hoje foi a vez do Aldo Rebelo declarar com todas as letras. Em uma entrevista que aconteceu no jornal O Globo, o Aldo Rebelo, que antes era comunista e depois reconheceu o quanto esse sistema comunista é nefasto e destrói qualquer país que ele chega, ele falou o seguinte na sua entrevista ao O Globo. Aldo Rebelo diz que Bolsonaro é alvo de perseguição da justiça e que Lula tem mais erros do que acertos. Quem sou eu para discordar da experiência que o Aldo Rebelo tem? Então, eu concordo plenamente com o Aldo Rebelo. Mas a gente precisa analisar alguns pontos aqui sobre o que está acontecendo em relação ao Bolsonaro. E olha só, mesmo a pessoa tendo críticas, igual eu sempre falei, sempre fui aberto para vocês, que eu tive críticas ao Bolsonaro, que eu achei muitas coisas que não me convenceram, como por exemplo na época ali em que ele saiu do Brasil e o pessoal acabou indo para a porta dos quartéis. Eu tenho minhas críticas, vocês sabem disso, e eu falo disso para vocês não acharem que eu sou só mais um hipócrita que fica aí pagando de bolsonarista. Não, eu não sou bolsonarista, mas eu sou coerente ao ponto de entender que, cara, tá uma perseguição descarada contra o Bolsonaro. A gestão do Bolsonaro não era a melhor do mundo, mas foi uma das melhores que nós já tivemos. Mesmo assim, merecia críticas. E talvez a melhor do mundo ainda vai merecer críticas. Mas o que está acontecendo agora, a gente precisa discutir. É insano. A ponto de líderes de esquerda falar, não, essa história de que Lula veio pela democracia já não cola mais. Bolsonaro está sendo perseguido. É porque tem muita coisa acontecendo. Matéria do Globo. Investigadores traçam calendário para condenar Bolsonaro à prisão por tentativa de golpe. Ou seja, já tem um calendário pronto para fazer a condenação do Bolsonaro. A investigação não é para apurar se aconteceu ou não aconteceu, não. Não é para apurar as questões jurídicas do caso. Eles querem traçar um calendário, um roteiro para condenar o Bolsonaro. O áudio do Mauro Cid que vazou dizia exatamente isso. E aí o que aconteceu com o Mauro Cid depois que disse exatamente isso? Cadeia. Voltou a ser preso. Estranho. Demais. Matéria da Malu Gaspar. Segundo fontes, e assim, o vazamento de informações da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário para os jornais, a gente nunca viu dessa forma. Segundo fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso, até julho deve ser concluído o relatório em que a Polícia Federal deve indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Deve denunciar. Ou seja, não há uma alternativa em que a Polícia Federal vai analisar e juridicamente falar, não consta aqui. Eles devem fazer isso. É o que diz a matéria. Alexandre... E aí agora eu vou colocar uma matéria do UOL. Vocês ouviram até o início da matéria aqui. Vou colocar uma matéria do UOL, que foi publicada ontem à noitezinha. Moraes, ele deve decretar a prisão de Bolsonaro, no caso da Hungria. E aí você vai ver que os juristas, os advogados, veem tudo com uma questão política. Os advogados, os juristas chamados pela UOL, dão o parecer deles com base em argumentação política e não mais jurídica. Ou seja, tem que tirar o Bolsonaro, tem que parar o Bolsonaro. Olha só o que diz aqui a Fabiola aqui nessa matéria do UOL. De Moraes pode decretar a prisão de Bolsonaro por causa do episódio da estadia na Embaixada da Hungria no Brasil?
Segundo o jurista e nosso colunista aqui do UOL, Walter Mairoft, é preciso dar um freio, um breque nas ações de Bolsonaro e há todos os ingredientes para que Alexandre de Moraes decrete a prisão do ex-presidente. Vamos lá. Não é a questão de que Bolsonaro é um criminoso, continua fazendo crimes, é um corrupto da Lava Jato, do Petrolão e continua fazendo suas corrupções. Não é isso. Precisa dar um breque no Bolsonaro. Mas que tipo de breque? Ele não pode falar mais. Ele é um opositor forte. Ele não precisa nem apontar o dedo para o Lula. Porque se você observar, Lula fala 10 vezes o nome de Bolsonaro até Bolsonaro citar o Lula. Então, é preciso dar um breque no Bolsonaro. Olha só. E depois de tudo isso, acho que prisão preventiva, Sakamoto, decorre de necessidade. Há necessidade de se dar um breque, de se parar o Bolsonaro. E a justiça também se desmoraliza. Não é que não é um ambiente político, mas e da justiça? Para ele pode tudo? E o tratamento igualitário? Então, olha, o Bolsonaro não vai preso, mas o mané da esquina vai. Não é assim. Vamos lá. A Fabiola vai voltar a comentar aqui. Mas olha só, nós temos que dar um breque e aí a sensação de injustiça. O mané da esquina vai preso. O mané da esquina não é o abusador de mulheres, não é o assassino, não é o traficante. O mané da esquina que vai preso, que ele falou, é o cara do 8 de janeiro. O mané da esquina, e aqui mora as minhas críticas, vai preso. Por quê? Por acreditar que estar de frente dos quartéis ia resolver o problema. E vocês me bateram muito quando eu falei lá atrás, lembra disso? Pois é, mas o grande ponto é esse. O mané da esquina vai preso. Bolsonaro também tem que ser preso para não desmoralizar a política. Tá certo que o momento político não é esse. Ou seja, é o jurista da UOL não usando termos jurídicos. A questão é, há todos os elementos para constatar um golpe de Estado. Qual é o núcleo do golpe de Estado? Um golpe de Estado pode ser feito utilizando as regras sistemáticas dentro da Constituição, sem o uso de armas, com minutas, consultando a Advocacia Geral para saber se pode ou não fazer. Isso é um golpe de Estado? Pois é. Então, a gente percebe que tem 2 pesos e 2 medidas. Como eu disse, a Fabiola continua aqui, e aí já é a visão política. Tem que humilhar Bolsonaro. Olha só. Já o nosso colunista de política, Josias de Souza, acha que esse momento não seria conveniente para uma prisão de Bolsonaro. Acha que Alexandre de Moraes deveria utilizar outro recurso, como uma tornozeleira eletrônica. Então, essas 2 noites que o Bolsonaro passou na Embaixada da Hungria, depois de ter o passaporte retido, elas seriam um bom pretexto para uma exibição de força do Alexandre de Moraes. Exibição de força do Alexandre de Moraes, tá? Aqui já não se fala em justiça, fala-se diretamente uma guerra direta entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro, em que o pombo que estufar o peito mais ganha a briga. Exibição de força. Mas o ministro, quero crer, fortalecerá os inquéritos que ele relata, que ele conduz, se ele evitar dar esse presente para o Bolsonaro. Quer dizer, o mandato de prisão seria um presente para o Bolsonaro. O mandado de prisão preventiva hoje seria um presente para o Bolsonaro. Mas ele pode determinar que o Bolsonaro use, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica. Ou, em vez da prisão, uma tornozeleira. Na prática, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Vamos fazer isso com o Bolsonaro. Vamos colocar uma tornozeleira eletrônica. Como eu disse, o intuito é político. Tem que humilhar, tem que colocar um ponto aqui de inferência para dizer, olha, o Bolsonaro chama o Lula de ex-presidiário. Olha lá, o Bolsonaro também é ex-presidiário. Lembra que eles sempre usaram esse argumento na questão de uma prisão, do quartel? Pois é, agora eles querem dizer que ele foi preso mesmo. Também querem dizer, olha lá, o seu usa tornozeleira, o seu reclama dos bandidos que usam tornozeleira, mas usa tornozeleira também. É o que eles querem argumentar. Correto? Correto. Mas o grande ponto aqui é, vão poder dizer, olha, o seu é corrupto. Pois é, esse é um ponto que ainda vai ficar em dúvida durante muito tempo. E olha só, o mesmo pessoal que está defendendo aí que essas ações da justiça estão sérias, estão observando o devido processo legal,
Essa mesma turma, eles são os que defendem casos como esse aqui, ó. Matéria da Folha de Pernambuco. A Argentina denuncia corte de energia em embaixada em Caracas, local abriga oposicionistas do Maduro. Em comunicado, o governo de Javier Milei alertou contra ações que ponham em risco a segurança dos diplomatas em mais um episódio de tensão entre os países. O que aconteceu? O Maduro, que tem todo o carinho e o apreço do Lula, está perseguindo todos os opositores na Venezuela. Inclusive, impediu que qualquer um se candidatasse. Opositores da Venezuela estão sendo presos. Alguns correram e se refugiaram na embaixada da Argentina e pediram na Argentina o asilo político. A Argentina deu. O que o Maduro fez? Cortou a energia da embaixada da Argentina lá em Caracas, na Venezuela. Ou seja, colocou em risco os embaixadores argentinos que estão sem energia, à noite, no escuro, não sabem o que pode acontecer, só para que eles expulsem os opositores políticos do Maduro que fugiram lá para dentro. O Maduro não está se preocupando se isso vai causar um problema diplomático, uma guerra ou alguma coisa assim. E há quem diga e pensam no pior, numa possibilidade até de uma invasão do prédio da embaixada argentina pelo exército de Maduro. E essa mesma turma da esquerda está defendendo, dizendo que o errado aqui é a Argentina nessa história. Dá para vocês terem noção o quanto essa gente perdeu a noção de realidade? E aí vem matéria do Estadão, né? Quando, enfim, resolve manifestar preocupação diante das novas arbitrariedades de Maduro, o governo Lula acha que é possível fortalecer a inexistente democracia da Venezuela. A tardia e tímida crítica do Itamaraty a Maduro, o esboço de surpresa do Itamaraty com a recente prova de autoritarismo de Maduro, está longe de fazer jus ao interesse brasileiro na condenação de qualquer regime militar autoritário. Na verdade, o que eu percebo aqui é que a Venezuela segue vamos dizer assim, um modelo a ser seguido pelo Brasil. Ninguém esquece uma fala do Lula que dizia abertamente que eu tenho que ficar mais maduro, se é que você me entende. Pois é, e isso sim, o Lula pretende ficar cada vez mais maduro. O problema é que na tentativa de amadurecer, está apodrecendo, e o pior é que o pomar inteiro chamado Brasil está indo para o buraco junto com ele. Matéria do Liberal, pessoal. Olha só o que está rolando, para você ter noção do desespero. O Macron está visitando o Brasil com Lula lá na região do Pará, Amazônia, e aí lá tem um lugar de travessia que chama Combu. Tá? A travessia para o Combu fica proibida durante a visita de Lula e Macron a Belém. Ou seja, durante 3 dias não poderão ter a travessia com o povo lá. O povo não poderá passar perto de onde está o iate que os dois estão lá, né? A travessia para a ilha de Combu estará suspensa durante 5 horas nesta terça-feira. O motivo, a visita dos presidentes Lula e Emmanuel Macron a Belém. A recomendação veio da Prefeitura de Belém, que fechou o terminal hidroviário, Rui Barata, desde o início da manhã, e recomendou que a cooperativa Bela Vista, que faz a linha para a ilha, não faça viagens no período das 14 às 19 horas. Eu sei que você pensou a mesma coisa que eu. É medo do povo? Tem medo do povo? Porque, assim, tem um ex-presidente que ele fala que é muito mal e que a população odeia esse ex-presidente, que vai no meio do povo abertamente e que num evento fala, não precisa vistoriar ninguém, aqui o alvo sou eu, pode deixar entrar. E tá no meio do povo, recebe gente em casa o tempo todo. É medo do povo? Tá com medinho? Não sei. Mas assim, a gente não costuma ver, né, mesmo entusiasmo, né? Será porque tem medo de alguém cobrar que as contas do governo tem novo rombo de 58 bilhões e é o pior resultado de fevereiro em 28 anos? Ou seja, em 28 anos,
que existe o Brasil dos últimos 28 anos, esse é o pior rombo que o Brasil teve. Pior do que a pandemia. Pois é, mas esse assunto não é interessante. É mais interessante a gente falar, é óbvio, né? É lógico, da embaixada, né, e do Bolsonaro, da baleia, né? É mais importante. Por fim, tá? Última matéria que a gente quer tratar. O governo Lula quer diminuir a carne na marmita de refugiados venezuelanos. O governo Lula quer diminuir a quantidade de carne bovina, suína e de frango nas marmitas de almoço e jantar fornecidas aos refugiados venezuelanos em Roraima. O corte na quantidade de carne bovina, por exemplo, será de pelo menos 50 gramas por marmita, segundo o planejamento feito pelo governo. Além da redução prevista, especificamente para as proteínas, o peso da refeição no geral também pode cair. A distribuição de comida aos refugiados é feita pela Operação Acolhida, que existe desde 2018 para atender venezuelanos que fogem da crise humanitária e política no país. O projeto é administrado pelo Ministério da Defesa do Exército de Boa Vista e Pacaraima. Vamos lá, pessoal. O Lula insiste em passar a mão na cabeça da Venezuela, de Cuba, lembrando que esses dois países devem 15 bilhões ao Brasil. É muita grana. É muita grana. E ainda assim, é lógico que essas pessoas precisam de comida. Precisam. Estão numa situação deplorável, fugindo de um regime sanguinário que mostra o que o socialismo é. Tem uma frase que diz o seguinte: o capitalismo, ele tem seus problemas porque ele gera uma desigualdade entre os ricos e os pobres. O socialismo, ele tem problemas porque ele gera uma igualdade entre pobres, ou seja, todo mundo é miserável. É o retrato perfeito de Cuba e Venezuela. É o retrato perfeito em que Lula quer o Brasil. Para eles, somente quem é ligado ao governo tem que ter dinheiro. Ninguém no mercado pode ter dinheiro. E aí, é lógico que isso dá para ser uma especulação. Se você olhar o que o presidente do STM diz, que o Lula não tem interesse em aplicar o comunismo, Lula não é socialista, é só o sindicalista que pensa no bem do Brasil. Será? Não acredito muito nisso, não.